Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Alexandre Reis Santos. Meu trabalho é orientado pelo professor Dr. Locke Arcanjo Júnior e sejam bem-vindos ao 18º Seminário de Progressos de TCC da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bom, o meu trabalho é intitulado Villa-Lobos na Argentina em 1940, uma releitura iconográfica e historiográfica do compositor brasileiro por meio dos jornais. Bom, como problema, o meu trabalho traz o seguinte questionamento: que tipo de significado e de memória histórica se produziu pelas primeiras páginas dos jornais brasileiros e argentinos sobre o compositor Heitor Villa-Lobos dentro do contexto da viagem que ele fez à Argentina em 1940? Ou seja, neste trabalho eu busco compreender e utilizar das capas de importantes jornais daquele contexto, em 1940, tanto jornais brasileiros quanto argentinos. Eu busco entender essas primeiras capas do ponto de vista conceitual, utilizando da iconografia e da iconologia, ou seja, a interpretação e o estudo de ícones que aparecem nessas primeiras capas de jornais, essas primeiras capas enquanto objeto de persuasão por parte do público, que tipo de significado as notícias, a disposição do contexto histórico pelo qual os jornalistas discorriam, né, nesses jornais, que tipo de significado essa interpretação sobre as primeiras capas desses jornais pode nos oferecer em termos de interpretação sobre o contexto histórico ao qual Villa-Lobos está inserido e no qual esse contexto, no quanto esse contexto histórico interfere na obra de Heitor Villa-Lobos, ou seja, dentro de um contexto de americanismo musical e de Segunda Guerra Mundial, faz necessário entender como os jornais liam o contexto da época e de como o Villa-Lobos, enquanto um ator político e sociocultural dentro desses jornais, como esse Villa-Lobos, ou essa imagem de Villa-Lobos, circulava por meio dessas primeiras capas, né? E como objetivo geral, o trabalho visa contribuir para o estudo musicológico da figura e da obra de Heitor Villa-Lobos através desse estudo historiográfico e iconográfico de jornais argentinos e brasileiros. Ou seja, com esse trabalho, não só a análise estrutural e estética do Villa-Lobos se faz necessária, mas é o cruzamento por meio de outras fontes e de outras possibilidades interpretativas que se pode ter uma compreensão mais problematizante sobre o Heitor Villa-Lobos e sobre o contexto histórico ao qual ele está inserido, que no caso, no meu trabalho, é sobre a viagem que ele fez à Argentina em 1940. Como objetivo específico, o trabalho busca contrastar essa historicidade produzida por essas primeiras páginas dos jornais, né, direta ou indiretamente atrelados ao contexto da viagem do Villa-Lobos, com as relações sociopolíticas e musicais do compositor brasileiro. Ou seja, o Villa-Lobos, na função de músico, ele também carrega uma função política de relações internacionais dentro desse contexto. A viagem que Villa-Lobos faz à Argentina em 1940, e no concerto que ele faz no Teatro Colón, tem um significado não só musical, mas também histórico e político, dentro daquele contexto de Segunda Guerra, dentro de uma política de vizinhança no contexto da Segunda Guerra Mundial, de aproximação brasileira com a Argentina, com os Estados Unidos, no contexto de posicionamento frente aos embates da Segunda Guerra. Então, é entender, além da memória que se produziu pelos jornais, como essas memórias circularam nesse espaço-tempo em que o Villa-Lobos está inserido, no caso 1940, no caso a viagem que ele fez à Argentina nesse contexto. Como justificativa, eu trago a importância dessas primeiras capas dos jornais, né, como objeto de constante persuasão. Os jornais e suas primeiras páginas são fontes relevantes para o processo de releitura historiográfica, porque são dotadas, essas primeiras capas, de subsídios para se estudar quais são as intencionalidades por trás dessa construção,
de imaginários, né, direto ou indiretamente relacionados a Villa-Lobos. Esse Villa-Lobos na condição de figura pública, ou seja, quais são os interesses por trás dos jornais e da estruturação do que é mais importante nessas primeiras capas dos jornais, do ponto de vista intencional, né? Quais são as intencionalidades por trás dessas disposições comunicacionais dentro das primeiras páginas? Além disso, essas primeiras páginas e esses jornais são também fontes que prestam contribuição ao estudo da análise da obra do maestro brasileiro, a fim de complementar e dar respaldo à análise musical, estrutural e estética que eu havia comentado anteriormente. Como desenvolvimento, eu estruturo o artigo em 3 partes. Na primeira parte, eu trago um levantamento dessas primeiras capas, né, de alguns dos principais jornais brasileiros em 1940, como o Globo, o Diário Carioca, o Jornal do Brasil, a Folha da Manhã, a Folha da Noite, o Correio da Manhã, entre outros. E aí eu trago o recorte de todos os dias de outubro e novembro daquele ano, que foi um recorte que eu estabeleci para trazer o antes e o depois dessa viagem de Villa-Lobos à Argentina. No segundo momento, eu proponho uma interpretação semiótica, sociológica e iconográfica dessas primeiras páginas dos jornais a partir dos escritos da tese de doutorado de Adriana Barsorti Vieira sobre a primeira página e sobre a problematização social, né, desses conceitos de primeira página, e também do autor Ivan Panofsky sobre o que é iconografia e o que é iconologia, né, a descrição dos ícones e o estudo desses ícones, e aí direcionados ao estudo desses ícones na primeira página, né? Ou seja, uma reflexão teórica e conceitual sobre essas primeiras páginas dos jornais, bem como seus processos de produção, comercialização e organização imagética. Por último, eu trago uma análise historiográfica desses jornais enquanto fontes históricas, né? A partir das abordagens do Legoff, do Stuart Hall e do Paul Ricoeur sobre história, memória, mediações culturais e narrativa. E aí, em seguida, eu relaciono essas análises historiográficas às conclusões iniciais extraídas das análises, né, das primeiras páginas dos jornais a partir da tese, utilizando a tese de doutorado da Adriana Barsorti Vieira para entender as primeiras páginas dos jornais. E como estágio atual, eu já fiz o levantamento bibliográfico, já fiz o levantamento dessas primeiras páginas dos jornais brasileiros e argentinos, já fiz um estudo metodológico para essa análise iconográfica e iconológica das primeiras páginas. Esse estudo metodológico não foi feito na sua completude, ele vai sendo feito à medida que o artigo vai se progredindo. E também tem uma escrita completa da introdução, que é o norte, né, desse entendimento das primeiras páginas enquanto fontes para serem estudadas. Bom, aqui está essas referências. Agradeço demais a atenção de vocês. Tenham um bom seminário de progressos. Até mais.